Olá, estou gravando esse vídeo, pessoal, para falar especificamente do impacto da emenda constitucional número 100, né, a 100ª emenda à Constituição Federal. Só para a gente fazer uma continha aqui bem rápida, né? A Constituição Federal tem 30 anos e chegamos agora no dia 26 de junho de 2019 à 100ª emenda, ou seja, mais de 3 emendas por ano, né? Fazendo aqui uma conta rápida. E essa emenda, ela trata de um tema que realmente faz parte da minha praia, que é o direito financeiro. E essa emenda, apesar dela parecer uma emenda bem simples, né? Ela não é tão simples assim. Eu posso até arriscar a dizer que ela tem um impacto muito grande nas finanças públicas. Acredito até que seja uma emenda bem revolucionária no contexto orçamentário. Então, o objetivo desse vídeo é a gente entender um pouquinho melhor, né, as novidades trazidas pela emenda constitucional número 100, que fala especificamente de orçamento. Na verdade, trata de um tema que é um tema polêmico dentro do campo orçamentário e que requer um estudo mais aprofundado, que com certeza essa emenda será realmente fruto de vários debates doutrinários e jurídicos, né, no futuro. Então, vamos lá entender um pouquinho melhor dessa emenda constitucional. Para quem não me conhece, né, eu sou o professor Alexandre Teixeira, sou auditor do Tribunal de Contas e professor de Contabilidade, Administração Financeira, Direito Financeiro, né, AFO e Controle Externo, para concursos e cursos de graduação e pós-graduação. Quem quiser saber mais do meu trabalho, né, tá aí minhas redes sociais, né, Prof. Alexandre Teixeira, meu Instagram, Professor Alexandre Teixeira, meu canal do YouTube. Então vamos lá para a gente falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais dessa emenda que foi recentemente publicada. Bom, a emenda constitucional número 100, ela alterou dois dispositivos, dois artigos da Constituição Federal, os artigos 165 e 166, que trata basicamente, né, dos instrumentos orçamentários, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então, antes de falar dessas novidades trazidas, né, por essa emenda, eu vou falar um pouquinho do processo orçamentário para a gente lembrar, né, como é que funciona esse processo, para entender melhor essas novidades. Então, vamos falar um pouquinho do processo orçamentário. Eu vou até sair aqui da tela para depois, sim, a gente trabalhar essas novidades. Então, vamos lá. Bom, então, gente, olha só. A elaboração da lei orçamentária, né, que vai resultar no orçamento público, ela é feita, né, pelo Poder Executivo. Então, o Poder Executivo que elabora o projeto de lei orçamentária, né, conhecido como PLOA. E esse projeto, ele tem duas funções básicas, que é estimar a receita, né, que será arrecadada no próximo ano, e fixar a despesa, que basicamente poderá ser realizada também no próximo ano, já que os orçamentos são anuais. Uma vez elaborado esse projeto pelo Poder Executivo, esse projeto é encaminhado para votação e aprovação pelo Poder Legislativo. Então, ele é elaborado pelo Poder Executivo, mas ele depende de aprovação pelo Poder Legislativo. E quando esse projeto ele está, né, em fase de discussão no Poder Legislativo, ele pode ser modificado. Ele pode ser modificado pelos parlamentares do Poder Legislativo, através das emendas orçamentárias. Então, um parlamentar, através de uma emenda, ele pode, por exemplo, direcionar recursos para um determinado programa, para uma determinada despesa, para um determinado local, né? Muitas vezes, as emendas são direcionadas para o reduto eleitoral desse parlamentar. Então, essas modificações, elas podem ser feitas pelos parlamentares através das emendas individuais, de autoria de um determinado parlamentar, ou através de emendas de bancada, né? Só para lembrar que o Congresso Nacional, por exemplo, ele tem
27 bancadas, cada bancada representando um estado e uma bancada representando o Distrito Federal. Então, essas bancadas, né, de cada estado pode apresentar emendas e os parlamentares individualmente também podem apresentar emendas. E aí, essas emendas, elas acabam modificando o projeto de lei que é encaminhado pelo Poder Executivo e aprovado com essas modificações. Perfeito? Então, uma vez aprovado esse projeto, nessa lei orçamentária, o orçamento ele vai começar a ser executado pela administração, né? Pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, que realizam gastos. E aí, essa lei que autorizou gastos, ela vai autorizar gastos, ou seja, despesas que têm natureza obrigatória e despesas que têm natureza discricionária. As despesas obrigatórias são aquelas que devem ser realizadas por determinação da Constituição Federal, de leis infraconstitucionais, ou até aquelas despesas contratuais, como, por exemplo, despesa de pessoal, as transferências tributárias, que têm que ser realizadas por determinação da Constituição Federal, e outros contratos que foram assinados pela administração pública e que terão que ser honrados. Já as despesas discricionárias são aquelas que só serão realizadas de acordo com a vontade do administrador, né? Geralmente são despesas relacionadas a investimento, como, por exemplo, obras, né? Construção de escolas, construções de postos de saúde, por exemplo, ou até despesas de manutenção, reforma, né? São despesas que são de custeio, mas que não têm a natureza de despesa obrigatória. Então, o orçamento aprovado ele tem despesas obrigatórias e despesas discricionárias. Então, até antes da publicação dessa emenda, né, a grande parte da doutrina entende que a lei orçamentária ela é uma lei de caráter autorizativo. Até porque, né, a grande maioria das despesas são de natureza discricionária, ou seja, o gestor realiza, ele está autorizado a realizar, mas ele só vai realizar se ele efetivamente entender necessário, ou seja, ele não é obrigado a realizar aquela despesa. Então, esse é um processo orçamentário resumido, né, que eu estou aqui passando para que vocês possam, de alguma forma, agora entender, né, toda essa novidade trazida aí pela emenda constitucional número 100. Então, vamos lá, para a gente trabalhar. E no final, gente, eu vou falar aqui um detalhe, né, que essa emenda traz, que é um detalhe muito importante, que vai realmente revolucionar essa questão aí das finanças públicas, né, do orçamento público, do direito financeiro. Bom, então vamos lá para a gente visualizar agora o texto, né, as novidades da emenda constitucional número 100. Então, o artigo 166, que sofreu alteração, é o artigo que fala, né, que o orçamento ele tem que ser apreciado, né, pelas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, ele tem que ser aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, no caso específico do orçamento do governo federal, mas por simetria também vale para os demais entes, né? Então, basicamente, quando esse processo esses projetos estão sendo apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, eles podem ser modificados através de emendas individuais e emendas de bancada. Só que essas emendas, elas basicamente, quando elas inserem despesas no orçamento, o administrador não tem a obrigação de realizar essas despesas, porque elas entram dentro daquela classificação de despesas discricionárias. E aí o gestor só vai realizar essas despesas se ele entender realmente que são necessárias. E aí, para mudar isso, a emenda constitucional não é a 100, não. A emenda constitucional 86, em 2015, já tinha feito uma modificação
nesse contexto, né, da discricionalidade dessas despesas inseridas por emendas parlamentares. Então, o parágrafo 11, né, inserido por essa emenda constitucional 86, fala, né, que é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o parágrafo 9 desse artigo, que são as emendas individuais, tá, gente? O parágrafo 11 fala das emendas individuais, serão obrigatórias em montante de 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, esse parágrafo 11, que foi inserido pela emenda constitucional 86, falava especificamente das emendas individuais. Então, a emenda constitucional 86 já tinha transformado em obrigatórias, né, as despesas promovidas por emendas individuais, né, transformado essa parte do orçamento em orçamento impositivo, sempre, né, no caso específico, né, até o limite de 1,2% da receita corrente líquida, da famosa RCL, normatizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, referente ao exercício anterior. E aí, sim, agora sim vou falar da novidade, né, da principal novidade, digamos assim, trazida pela emenda constitucional número 100. Porque ela fala o seguinte, no parágrafo 12, né, que foi inserido pela emenda. A garantia de execução de que trata o parágrafo 11 deste artigo aplica-se também às programações incluídas por emendas de iniciativa de bancada de parlamentares. Então, qual foi a novidade da emenda 100? Exatamente essa, dizendo que também as emendas de bancada, e não só as emendas individuais, as emendas de bancada também serão obrigatórias, até o montante de 1%, ou seja, até um valor menor, né? Que a emenda individual 1,2%, já a emenda de bancada 1% também da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, basicamente, né, o que a emenda trouxe foi apenas inserir as emendas de bancada também como impositivas. Então, hoje a gente tem, né, 1% referente às emendas de bancada e 1,2% sempre da receita corrente líquida, né, das emendas individuais como de execução obrigatória. Então, a gente pode falar aqui que 2,2% não é do total do orçamento não, tá, gente? É do total da receita corrente líquida, né, a famosa RCL, do ano anterior, né? Então, esse percentual ele é de cumprimento obrigatório de execução obrigatória pelos gestores, né, pela administração pública. Então, basicamente, essa foi a novidade principal da emenda constitucional número 100, ok? Então, por que, né, surgiu essa emenda, a necessidade dessa emenda? Porque os parlamentares, né, inseriam lá, né, gastos, despesas, né, autorizavam despesas, faziam programações orçamentárias, e essas programações orçamentárias, por ter esse caráter discricionário, não eram realizadas. Agora, né, o gestor é obrigado a realizar até o montante de 1% para emendas de bancada e 1,2% para emendas individuais. Então, a gente pode falar que, no total geral, 2,2% da receita corrente líquida tem que ser de execução orçamentária e financeira obrigatória. Então, basicamente, essa é a novidade principal trazida pela emenda constitucional número 100. Então, por exemplo, se um determinado parlamentar inserir uma emenda lá, vamos supor que ele seja da bancada do Ceará, e ele coloque lá que tem que ser construída uma escola no Ceará. Nesse caso específico, dentro desse limite, né,
estabelecido de 1% da receita corrente líquida, essa despesa tem que ser realizada pelo governo, tem que ser transferido esse recurso, né, para o Ceará, para a construção dessa escola, e essa escola tem que ser construída. Basicamente, essa é a modificação na prática trazida pela emenda constitucional número 100. Bom, então só para lembrar que no final desse vídeo eu vou falar do ponto mais polêmico dessa emenda, tá legal? Que basicamente foi a alteração que foi promovida no artigo 165 da Constituição Federal. Mas vamos lá que a gente ainda está nas alterações promovidas no artigo 166 da CF. Bom, então o parágrafo 16 também, que foi inserido pela emenda constitucional 100, ele traz uma novidade importante. Por quê? Porque antes dessa emenda, um ente, por exemplo, ele só poderia receber transferências da União, transferências voluntárias, né, da União, se ele tivesse adimplente com o governo federal. Ele não poderia ter dívidas vencidas com o governo federal, porque se ele tivesse dívidas vencidas, ele poderia ter dívidas, mas essas dívidas não poderiam estar vencidas. Se eles tivessem dívidas vencidas, eles estariam inadimplentes. E aí eles não poderiam receber essas transferências voluntárias. Só que a emenda constitucional, ela fez uma modificação importante, porque ela inseriu, né, o parágrafo 16, que fala basicamente assim, vou fazer uma leitura aqui com vocês. Quando a transferência obrigatória da União para execução da programação prevista nos parágrafos 11 e 12, ou seja, emendas individuais e de bancada desse artigo, for destinadas a Estado, ao Distrito Federal e municípios, independerá de adimplência do ente federativo. Então, o ente federativo pode ter dívidas vencidas com a União, que mesmo assim ele vai receber, né, a transferência com base nessa alteração da emenda constitucional. Legal? Então, isso também foi outra novidade. E outra novidade, né, que foi sacramentada aí pela emenda constitucional, que basicamente esses recursos provenientes dessas transferências, né, elas não vão integrar a base de cálculo da receita corrente líquida. Por quê? Né, as transferências voluntárias correntes, elas integram a base de cálculo da receita corrente líquida. Mas a Constituição, através dessa emenda, né, ela deixa bem claro que esse tipo de recurso proveniente, né, dessa transferência, desse dispositivo, ela é obrigatória e ela não vai fazer parte do cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação do limite com despesa de pessoal. Por quê? Porque, né, a despesa de pessoal ela tem como base de cálculo a receita corrente líquida. E esses valores eles não podem ser adicionados ao cálculo da receita corrente líquida dessas transferências para fins de aumentar a base de cálculo para a realização da despesa de pessoal. Então, foi outra novidade, né, trazida aí pela emenda constitucional 100. E eu só queria aqui alertar, né, tem o artigo 2º da emenda, ela tem lá um dispositivo de caráter transitório que fala basicamente que até, né, digamos assim, que ele fala assim, o montante previsto no parágrafo 12, que é esse das emendas de bancada, será de 0,8 décimos no exercício subsequente ao da promulgação da emenda constitucional. Então, a emenda foi publicada agora em 2019. Em 2020, que é o próximo ano, o limite não vai ser, né, o percentual de aplicação obrigatória não vai ser em 2020 de 1%, vai ser apenas de 0,8%, até porque o constituinte, na verdade, o legislador entendeu que seria um tempo para que a União se adeque, né, a essa nova regra. Então, só a partir de 2021 que esse limite de 1% será aplicado de forma integral. Então, em 2020, transitoriamente, essa obrigação será de apenas 8 décimos por cento, ok? Então, também são aí informações importantes, né, regras importantes trazidas pela emenda constitucional número 100. Bom, e por último,
vamos falar agora, vou falar agora basicamente, né, da alteração promovida no artigo 165 da Constituição Federal. Talvez a alteração mais polêmica, né, aquela que vai gerar, né, vários embates doutrinários e jurídicos. Bom, então, né, o artigo 165, ele fala o seguinte, que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, a LDO e os orçamentos anuais. E sempre, né, teve um embate doutrinário para definir qual é a natureza jurídica dessas leis. Se são leis de caráter impositivo ou leis de caráter apenas autorizativo, ou seja, não impositivo. Ou seja, leis não impositivas. Basicamente, né, a doutrina, ela, apesar de ter essas discussões, a grande maioria, digamos assim, entendem que, em regra, o orçamento é autorizativo. Ou seja, é uma lei que apenas, em regra, autoriza despesas e não determina a obrigação que aquelas despesas sejam realizadas. Então, é aquele caso. Se está lá no orçamento, comprou uma ambulância, comprar uma viatura policial, construir um hospital, construir uma escola, isso está lá no orçamento autorizado. Agora, é obrigatório o gestor cumprir? Bom, então a doutrina majoritária entende, né, nesse caso em regra, que não, que o orçamento tem apenas caráter autorizativo, ok? Porém, aí que está o problema, né? Com essa nova emenda, olha o que diz, olha o que foi inserido através do parágrafo 10, né, do artigo 165. Olha só, vamos ler com calma. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Então, olha só a novidade. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Então, essa regra, esse parágrafo 10 do artigo 165, que trata dos instrumentos orçamentários, fala que a administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. Então, aquela ideia, né, aquele entendimento que o orçamento, em regra, é autorizativo, agora, né, tem que se refletir sobre esse tema, né, para definir se esse dispositivo não transforma o orçamento, que, em regra, é autorizativo, em impositivo, como, por exemplo, Estados Unidos, inclusive, o orçamento nos Estados Unidos é totalmente impositivo, né? Lá, o gestor tem que cumprir rigorosamente o que está no orçamento ou então justificar por que não cumpriu. Mas no Brasil, tinha essa liberdade, essa discricionariedade para cumprimento do orçamento. Porém, essa novidade trazida aí pelo parágrafo 10, ele trata de uma novidade que pode, de alguma forma, ser entendida como uma modificação desse basilar orçamentário, transformando um orçamento autorizativo em impositivo. Mais uma vez, lendo, né? A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias. E aí, gente, eu quero aqui botar já um posicionamento de um importante, né, digamos assim, entendedor desse contexto ligado ao direito financeiro, que é o conselheiro, né, e autor, doutrinador Valdeci Pascoal, que publicou um artigo, né, está até disponibilizado no site da Atricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas, onde ele basicamente traz a seguinte conclusão sobre essa emenda. Olha só, peguei aqui só alguns pontos, tá, gente, desse artigo. O artigo está disponibilizado, aí está o endereço, né, lá no site da Atricom. Foi publicado também, basicamente, no mesmo dia da promulgação da emenda, onde ele diz, eu botei aqui alguns textos, é forçoso reconhecer, no entanto, que com a aprovação da emenda constitucional número 100, o orçamento público ganha uma nova estrutura jurídica.
A partir desse novo regramento, pode-se dizer que a natureza do orçamento público no Brasil passa a ser, em regra, impositiva. Então, segundo a visão do Valdeci Pascoal, do conselheiro, né, Valdeci Pascoal, do Tribunal de Contas de Pernambuco, que é autor de um importante livro, que é o livro Direito Financeiro e Controle Externo, ele basicamente já entende que o orçamento, a partir dessa emenda, passou a ser de, em regra, autorizativo para, em regra, impositivo. Então, esse tipo de informação, né, esse tipo de entendimento, isso ainda vai ser fruto de vários debates, né, políticos, orçamentários, jurídicos, né, doutrinários, para que, de alguma forma, no futuro, a gente tenha uma pacificação desse tema. Eu só quero aqui alertar, né, que isso traz um efeito muito grande, né, digamos assim, dentro de toda a administração pública. Por quê? Porque se o orçamento se tornar impositivo, o que pode acontecer? Só para ter uma ideia, o não cumprimento da lei orçamentária, ele é considerado crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade pode gerar o impeachment, por exemplo, do chefe do Poder Executivo. Uma vez que o orçamento, né, de alguma forma, seja entendido como totalmente impositivo, a chance de um gestor ser impeachmentado por não cumprir a lei orçamentária vai ser muito maior. Então, isso vai realmente provocar uma revolução nas finanças públicas, ok? Então, essas são as minhas considerações iniciais, tá, gente? Para a emenda constitucional número 100, que foi publicada agora. Espero, de alguma forma, ter ajudado, né, vocês, basicamente, né, a conhecer um pouquinho melhor como funcionam as finanças públicas, como funciona todo esse contexto orçamentário na administração pública, né? Só para a gente aqui finalizar, quem quiser saber mais do meu trabalho, né? Mais uma vez, lembrando, eu sou o professor Alexandre Teixeira, sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, né? Todas as minhas redes sociais estão aí, né? Quem quiser me procurar, é só acessar as redes sociais. Um abraço e sucesso para todos!